Senhor presidente, senador José Sarney, senhoras senadoras, senhores senadores, minhas senhoras, meus senhores, gostaria, senhor presidente, inicialmente de dizer da minha honra e satisfação de discutir e debater nesta ocasião temas e propostas vitais para o Senado da República, o Congresso Nacional e para o Brasil. Faço questão, senhor presidente e senhores senadores, antes de ressaltar que no exercício da função de líder do PMDB, não postulei qualquer cargo na mesa diretora que deverá ser formada para o biênio 2013-2014. Ao contrário, meu maior compromisso, senhor presidente, senador Aécio Neves, meu maior compromisso foi o de aglutinar e de unir a nossa bancada. Só agora, em respeito aos ritos e após a indicação do meu nome pela bancada do meu partido, que foi ratificada ontem pela unanimidade dos presentes, 19 senadores numa bancada de 21 membros, posso, de fato, agora sim, ungido, escolhido, indicado pela bancada, apresentar, senhor presidente, um conjunto de 4 eixos propositivos que considero essenciais para fortalecer ainda mais o Senado e o Congresso Nacional. Senhor presidente e senhores senadores, que passo a apresentar nesse momento a vossas excelências. O primeiro eixo é o aprofundamento e continuidade das reformas e modernização conduzidas pelo presidente José Sarney, voltadas para a racionalização administrativa do Senado e busca crescente da eficiência com redução de custos. Assim, senhor presidente e senhores senadores, a gestão administrativa há de ser, sem dúvida nenhuma, pautada nos seguintes princípios: transparência ampla, com foco nas funções de controle e de prestação de contas, racionalidade administrativa, com vistas a aumentar a eficiência e reduzir a despesa pública do Senado Federal, extinção e fusão de órgãos, levando-se em conta a eliminação de redundâncias administrativas, meritocracia nas escolhas de titulares de cargos e funções da Casa, motivação, profissionalização e qualificação continuada dos servidores do Senado Federal como pontos-chave da política de recursos humanos. Planejamento estratégico e governança para o Senado Federal, para que ele possa cada vez mais cumprir, como vem cumprindo, a sua missão constitucional. De uma forma geral, senhor presidente e senhores senadores, são esses os valores que devem ser os paradigmas para a gestão administrativa do Senado, porque uma estrutura racional, ágil, com servidores qualificados e motivados, poupa-nos de 4 grandes males: a ineficiência, o tédio, a inércia e a necessidade. Nesses avanços, senhor presidente e senhores senadores, vamos criar, com o apoio da mesa, a Secretaria da Transparência, sem custo adicional para o Senado. Esse, e queria destacar, com a atenção de todos, é o segundo eixo que norteará a nossa atuação aqui nesta casa.
Lembro, inclusive, senhor presidente e senhores senadores, que a arrojada arquitetura de Niemeyer, presente nos 3 palácios dos 3 poderes da República, é marcada predominantemente pela transparência de seus vidros. Isso tem, senhores senadores, senhor presidente, uma simbologia muito expressiva que reúne a estética e a ética em torno da transparência. Pois bem, a Secretaria de Transparência, posso aqui adiantar, com a decisão da mesa, colegiada, coletiva, senador Pedro Taques, porque aqui, Vossa Excelência está chegando, eu já estou aqui há 18 anos, aqui as decisões não são do presidente, não é decisão pessoal, é decisão coletiva, colegiada, não é individual, é decisão do Senado Federal. Essa secretaria, ela cuidará das demandas da sociedade relativa à lei de acesso à informação que foi aprovada por este Senado Federal, por este Congresso Nacional, atendendo a uma demanda do Brasil. Esse órgão, presidente José Sarney, terá com essa secretaria, agora na era digital, papel equiparado ao que teve a TV Senado, criada por Vossa Excelência, na aproximação e relação amigável do Senado Federal com a cidadania. Senhor presidente e senhores senadores, o terceiro eixo das nossas propostas diz respeito às prioridades legislativas, senador Cristóvão Buarque. Agora eu posso colocá-las como candidato escolhido pela unanimidade dos companheiros do PMDB. Essas prioridades legislativas, a bem da previsibilidade, é bom que a instituição, com ela, sinalize quais os rumos que tomará nas suas deliberações. Isso ajuda, senhor presidente e senhores senadores, a reduzir incertezas, aspecto fundamental para todos aqueles que tomam decisões. Estou convencido, e o Senado tenho certeza que também, portanto, de que na esfera legislativa deveremos, como disse inicialmente, reafirmar o papel do Senado como casa federativa por excelência, bem como direcionar nossos principais esforços para a modernização institucional do país, pauta que venho chamando, senhor presidente, disse ontem lá na bancada do PMDB, de Brasil mais fácil. Estou chamando, senador Requião, Brasil mais fácil não pelo nome. O nome poderia ser presidente Sarney, senador Aécio Neves, qualquer um, Brasil mais ágil, mais fácil, mais eficiente. O nome não importa, o que importa é o compromisso e a convicção desse Senado Federal. Assim, nesse contexto federativo, vamos avançar em 2 matérias de grande relevância tributária e financeira. Precisamos, senhor presidente e senhores senadores, nós todos, iguais, pares, precisamos aprovar rapidamente a regulamentação da avaliação periódica do sistema tributário nacional, competência exclusiva do Senado Federal, que está garantida na nossa Constituição. Essa proposta, senhores senadores, de regulamentação, que é da nossa autoria, ampliará, senhor presidente José Sarney e senhores senadores, o espaço político do Senado Federal, porque passaremos a acompanhar e fiscalizar a realidade tributária da União, dos estados e dos municípios. Esse será, senador Pedro Taques, o principal instrumento da separação dos poderes. Não é a palavra, é uma ação efetiva, não é discurso, é algo concreto, cuja concretude o projeto lá atrás já indicou para a Comissão de Assuntos Econômicos e para a Comissão de Constituição e Justiça. Isso é fundamental para que possamos aferir
a experiência do sistema tributário, a justiça fiscal, o impacto da política tributária na redução das desigualdades regionais, a complexidade da legislação, as relações entre a tributação e o crescimento econômico, dentre tantos outros aspectos, senador Cícero Lucena. Vamos ainda, senhor presidente e senhores senadores, vamos ainda construir, com a decisão da mesa, evidentemente, não é imposição do presidente, um banco de dados federativos, cuja proposta, também de nossa autoria, já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Com esse banco de dados, senador Delcídio Amaral, sem dúvida, Vossa Excelência que foi sempre um entusiasta por essa proposta de nossa autoria. Com esse banco de dados, iremos votar de maneira cada vez mais qualificada as propostas referentes ao Fundo de Participação dos Estados, ao Fundo de Participação dos Municípios e a todas as questões relacionadas à dívida pública dos entes federados. Apenas, senhor presidente e senhores senadores, para citar alguns casos. Há ainda o projeto da nova Lei de Finanças Públicas, que foi objeto de importantes debates aqui nessa casa, tendo à frente esse querido amigo, o senador Francisco Dornelles. A deliberação sobre a nova Lei de Finanças Públicas implica, senhoras e senhores senadores, avançar no aprimoramento das normas sobre orçamento e planejamento públicos, já que a lei que rege a matéria, pasmem, é de 1964. Esse novo marco legal das finanças públicas, justamente por melhorar os instrumentos orçamentários e de planejamento, trará maior credibilidade à execução das políticas públicas de Estado e mais qualidade para a despesa pública. Importantes sinalizações para atrair mais investimentos para o Brasil. Nesse esforço, senhor presidente e senhores senadores, por mais investimento no Brasil, também é essencial que tenhamos regras claras, absolutamente claras, estáveis na política de ciência, tecnologia e inovação. Sobre o assunto, nós já contamos hoje no Senado com uma importante proposição legislativa, que é o projeto do novo Código de Ciência e Tecnologia, de autoria desse querido amigo e companheiro, senador Eduardo Braga. A partir dele, senhor presidente e senhores senadores, vamos trabalhar pela aprovação de um texto equilibrado e condizente com as demandas do Brasil no campo da inovação tecnológica. Esse marco regulatório, presidente Sarney, da inovação é indispensável para a superação de gargalos da economia e ganhos de competitividade na produção. Senhoras e senhores senadores, temos ainda de continuar as reformas microeconômicas, a exemplo do que já fizemos aqui no Senado Federal, em várias áreas, como a do aperfeiçoamento do sistema de crédito, das desonerações tributárias e do estímulo ao empreendedorismo. Pude, senhor presidente e senhores senadores, inclusive constatar que a pauta legislativa do Senado Federal traz um conjunto significativo de propostas na direção das reformas microeconômicas. E pude apenas, de ontem para hoje, olhar um pouco a relação de propostas microeconômicas que farão o Brasil andar com mais agilidade, com mais eficiência e mais facilmente. Obviamente que depois da indicação dos meus companheiros do PMDB para ser candidato à presidência do Senado Federal. Tudo isso, senhoras e senhores senadores, em síntese, integra a pauta legislativa em favor de um Brasil mais ágil, de um Brasil mais fácil para os cidadãos, usuários de serviços públicos e para as organizações, sobretudo para as organizações nas relações com o Estado. Insistirei nesse caminho, porque as recentes pesquisas e sondagens indicam que ainda padecemos sob a cruz da burocracia excessiva.
Infelizmente, senhor presidente e senhores senadores, as legislações prolixas e os procedimentos cartoriais ainda fazem parte da paisagem institucional brasileira. Isso, evidentemente, eleva os custos, aumenta o tempo de produção e reduz de maneira drástica a competitividade, desestimulando os investimentos e o empreendedorismo. Ora, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, se no passado nós fomos capazes de remover o entulho autoritário, vamos varrer agora, com a participação da mesa, de todos os companheiros da mesa, o entulho burocrático do Brasil. Matérias como o Código Comercial, que remonta aos tempos do Império, precisam ser atualizadas, precisam ser modernizadas. Apenas, senhor presidente, para citar um exemplo, eu posso citar outro exemplo. A lei de arbitragem, Vossa Excelência sabe muito bem disso, que tem pouco mais de 8 anos, ela já precisa ser atualizada no Brasil, porque a economia mundial, ela muda a cada dia, e a cada dia nós precisamos modernizar a nossa legislação, atualizar a nossa legislação, para que esse país possa ter mais competitividade e definitivamente assuma a condição não de apenas quarto país no mundo a receber o investimento, mas o destino insubstituível daquele que quer investir na produção, na geração de renda e na geração de emprego. Em suma, senhor presidente e senhores senadores, esta agenda por um Brasil mais fácil, mais eficiente, exige justamente que o Senado da República e o Congresso Nacional deem respostas nas mesmas velocidades das mudanças que ocorrem na sociedade e ocorrem no mundo. Essa modernização será liderada pelo Parlamento, não será do presidente, protagonismo do presidente. Não, essa modernização será consequência, produto do protagonismo de todos nós, democraticamente, como fazemos aqui todos os dias no Senado Federal. Para lembrar a Vossa Excelência dispõe de 4 minutos ainda. Muito obrigado, senhor presidente, e tentarei da melhor forma possível utilizar esses 4 minutos para que possa arrematar o meu pronunciamento e a minha intervenção. No quarto eixo, senhor presidente, eu quero tratar rapidamente de um tópico de suma importância do ponto de vista institucional: o compromisso permanente do Parlamento com a democracia e com a liberdade de expressão. Neste quesito, senhor presidente e senhores senadores, o Congresso Nacional será uma barreira contra todas as iniciativas que, sob qualquer pretexto, pretendam arranhar o nosso modelo democrático de liberdade de expressão. São estas, portanto, senhoras e senhores senadores, as propostas concretas que trago para um debate plural, democrático, equilibrado, cujo maior mérito será o de engrandecer e legitimar ainda mais o trabalho do próximo presidente desta casa. Dito isto, senhor presidente, já me encaminho para encerrar. Dito isto, eu gostaria de agradecer a todos os senadores e a todas as senadoras que, com atenção e paciência, estão me ouvindo. Alguns aqui, senhor presidente, nesse debate, isso é absolutamente defensável, legítimo, natural. Alguns aqui falaram sobre ética. E, senhor presidente, seria até injusto com esse Senado Federal que aprovou celeremente, como nunca tão rapidamente outra matéria tramitou aqui, a lei do ficha limpa, demonstrando sobejamente que esse é compromisso de todos nós. E eu não vou citar todos que tiveram aqui, mas eu queria lembrar ao senador Capiberibe, apenas ao senador Capiberibe,
que a ética não é objetivo em si mesma. O objetivo em si mesmo é o Brasil, é o interesse nacional. A ética, senhor presidente e senhores senadores, é meio, não é fim. A ética é obrigação de todos nós, é responsabilidade de todos nós e é dever desse Senado Federal. Dito isso, senhor presidente, eu queria aproveitar esses poucos minutos para dizer à Casa que, interpretando uma proposta da senadora Vanessa Graziotin, nós vamos, sem agregar custo nenhum ao Senado Federal, criar aqui, a exemplo do que já existe na Câmara, com a participação democrática da mesa e dos nossos pares, a Procuradoria da Mulher, para que, do ponto de vista do Poder Legislativo, o Senado definitivamente se equipare à condição da Câmara dos Deputados com relação a essa Procuradoria. Dito isso também, senhor presidente, e com muita humildade, eu peço à nossa Casa, à Casa de Iguais, o apoio e o voto de vossas excelências, consciente de que a escolha de cada um das senhoras e dos senhores senadores é acima de qualquer coisa, para além de tudo que se disse, que se ouviu aqui, é acima de tudo, senhor presidente e senhores senadores, uma demonstração de prestígio, de homenagem e de celebração à democracia. Muito obrigado a todos.